Olá, minha gente, cá estamos. Terça-feira, 19 de novembro, live especial com um convidado super especial, altamente recomendado, que é o Dr. Pacheco. Vamos esperar ele pedir aqui para entrar nessa live e eu já aceito e a gente começa, tá bem? Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está chegando. Doutor Pacheco, peço para entrar aqui na live e eu autorizo para a gente começar. Opa, parece que ele já pediu aqui. Só um pouquinho. Posso lhe chamar de Paulo? Claro, mas com certeza, pelo amor de Deus. Então, olha, Paulo, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite nessa semana curta, mas especial que a gente preparou aí de lives. A Mariana fez a ponte entre nós, a Mariana Oliveira. Sim, Já de um tempo acompanho o teu trabalho, sei que você, enfim, é um especialista nesse assunto que a gente vai abordar hoje, que é o assunto das relações, das dificuldades dos relacionamentos. E acho que é um assunto, enfim, que dispensa justificativa para essa live, porque dói em todo mundo padece em alguma medida disso, todo mundo sofre por isso, e também nisso encontra algum consolo para a própria existência, né? Nas relações humanas encontramos algum consolo. Então, antes da gente, enfim, começar para valer, eu queria só que você se apresentasse, se possível, Paulo, para quem não te conhece aqui, dos meus seguidores, quem é o Paulo? então, Tiago, eu sou psicólogo, sou mineiro, psicólogo e, bom, fui 18 anos da minha vida, eu fui professor. Minha função quase que essencial era como professor. A vida Aham. como psicoterapeuta é uma vida que se tornou exclusivamente como psicoterapeuta uma vida muito recente. A psicoterapia era quase Tá. que um detalhe no meu cotidiano. Mas hoje eu trabalho Uhum. com psicoterapia, Uhum. sou um logoterapeuta heterodoxo, digamos assim. Tá. Explica isso. É porque eu não tenho formação em logoterapia, então normalmente Ah, os ok. meus colegas que se definem logoterapeutas são colegas que têm formação em logoterapia. Eu não tenho. Eu trabalhei nos Aham. anos que eu dei aula na universidade. Um dos temas sobre os quais eu me dedicava era justamente sobre a logoterapia. E eu conheço a obra do Frankl já desde antes de me formar em psicologia, quando eu fazia filosofia. Então, eu tive Tá. contato com o Frank já há bastante tempo, um contato que já passa de 30 anos. Sim, e que é uma pena que no Brasil ainda não seja assim devidamente homenageado, estudado, conhecido, né, dentro das universidades e dos centros acadêmicos de psicologia, em que, me corrija se eu estiver errado também, predominam as linhas junguianas, freudianas, lacanianas, etc., né? Sim, É, é uma pena. sim. É uma pena mesmo, é uma pena de verdade. Infelizmente, e mais do que é, uma ausência, há um preconceito, Tiago. É impressionante como há um preconceito mesmo, há uma dificuldade de entender o lugar que um saber, uma contribuição como a do Viktor Frankl tem para a Aham. psicologia. É uma pena, mas enfim. Sim, tá. Beleza, então vamos lá. Eu vou lançar aqui as provocações e você vai comentando, a gente vai batendo o papo aí, como você tiver também à vontade para você, tá? Beleza. É, eu não sei se você já leu, Paulo, aquele livro do Martin Buber, Eu e Tu. Sim, sim. É um clássico, né? Quando a gente fala assim de relação, etc. Eu acho que aquilo, uma das coisas que ficaram para mim daquela leitura, já faz algum tempo, foi a seguinte: o eu se constitui também diante do tu. Quer dizer, o tu, Ortega y Gasset dizia isso também, o tu tem essa capacidade de limitar a minha existência, né? Quando eu estou diante de um tu, diante de um outro, esse outro tem a capacidade de limitar a minha existência, fazer com que, portanto, os meus limites pessoais sejam melhor delineados, e aí eu tenha que me justificar diante dele como eu. Eu não me confundo com você, eu sou eu, né? Quer dizer, o eu, Perfeito. ele ganha forças, ele ganha propriedades e limites, o eu, diante do outro. Entretanto, Ortega y Gasset diz que quando eu encontro um outro, quando eu estou diante de um outro,
eu nunca sei o que esperar dele. Eu não sei se de lá virar carinho, não sei se de lá virar um tapa na cara, se virar uma simpatia, se virar uma antipatia total. Então, o outro, ao mesmo tempo, é uma incógnita. O outro, para mim, é sempre um risco, diz Ortega Gasset. Eu não tenho garantias em relação ao outro. Daí que vem a minha pergunta. Como coordenar, como lidar com essas duas possibilidades, essas duas determinantes da relação 2 a 2, Pacheco? Ou seja, o outro é necessário na minha vida, nesse sentido de sem o tu, eu não me reconheço como eu, e ao mesmo tempo ele é um perigo, ele é um risco. Como é que a gente concilia isso? É interessante essa história do risco, né? Porque quer dizer, você pode pensar no risco sob várias perspectivas, né? Uhum. E há aquela perspectiva, talvez a mais terrível de todas, que é a perspectiva sartriana, segundo a qual o outro é o inferno, né? Quer dizer, que não deixa de ser uma espécie de risco, né? É o olhar do Sim. outro ao inferno, né? E a ideia de risco, Tiago, que no fim das contas é aquela que eu acho que é a mais interessante de todas e que, inclusive, eu entendo que talvez responda bem a tua pergunta, que é a ideia do risco entendida como aquilo que foge do meu controle e que, portanto, Isso. foge da ideia de que eu possa, em alguma medida, estabelecer alguma previsão, estabelecer algum controle sobre o que vai, né, o que eu vou encontrar. O que faz, né, segundo eu penso, traz uma. Eu traria a referência de um outro autor que eu gosto muito, que é o Romano Guardini, segundo quem a experiência do encontro, do relacionamento, é uma experiência de acontecimento. Acontece. Quer dizer, e acontece e tem todas as características, tem essas duas, né? Falar de acontecimento é falar dessas duas coisas que você acabou de dizer, né? Quer dizer, é alguma coisa que me ajuda a entender, né, até onde vai o limite da minha previsão, né, até onde vai o limite do que eu posso controlar e a partir de que momento esse controle se transforma em risco, né, se transforma em novidade, se transforma em acontecimento. Quer dizer, se a gente consegue entender o relacionamento levando em consideração essa dinâmica, Tiago, eu entendo que se resolve de um jeito muito verdadeiro, muito profundo, muito sólido, né? Consistente, o problema do risco que pode haver, né, no encontro com esse algo de estranho, né? Esse algo de que eu não sei o que vem ali, né? Exato, exato. E porque é aquela coisa, eu sempre digo nas minhas aulas, Paulo, há uma insegurança constitutiva das relações humanas. Ou seja, insegurança em que sentido? Eu não tenho como apostar 100% numa atitude ou noutra. O outro pode revelar surpresas, o outro pode extrapolar a minha previsão, né? Então há uma insegurança, quer dizer, mesmo aquele que diz que me ama hoje, amanhã pode me surpreender. Exato. Então, essa insegurança me parece constitutiva e me parece que o homem moderno, esse homem, eu chamo de homem moderno, esse homem fruto, enfim, do século XIX, século XX, revolução científica, etc. Esse homem, ele não sabe lidar com insegurança, né, Paulo? Ele precisa se apegar a certas, não vou dizer nem verdades, ele tem que ter certas regras, ele tem que ter um ordenamento aqui com o qual ele possa prever a vida dele de uma forma mais matemática. O Olavo de Carvalho fala sobre isso, né? Que houve na Idade Moderna uma matematização da vida humana. Então, assim, eu não vou mais investir nessa relação. Olha que verbo maravilhoso para você usar em relacionamento, né? Investir, estou falando de aplicação na bolsa, né? Exato. Eu não vou mais investir nessa relação. Então, assim, não sei se você percebe isso também na tua prática clínica, o quanto nós estamos quase que incapazes, se não inábeis ou indispostos para arcar com a insegurança, admitir que ela faz parte da relação. Sim, exato. E é interessante porque a gente acabou abandonando por conta, né? Pelo menos eu vejo, né, nessa dinâmica da Idade Moderna para cá, né, sobretudo da Revolução Científica para cá, eu vejo dois movimentos que parecem reger a forma como a gente concebe o uso da razão.
Ou a gente é Aham. movido por demonstração, ou a gente é movido por lógica. E a gente acaba Uhum. estabelecendo essa ideia de matematização a que você se refere, ela se encaixa, né, nesses dois horizontes. E com isso a gente tira de cena um outro modo de operação da nossa razão que é fundamental, que é o modo de operação segundo a qual os homens, quaisquer homens, independente de saberem demonstrar cientificamente, racionalmente ou logicamente o que quer que seja, todos os homens, todas as pessoas operam, que é a dinâmica da certeza moral. Aquela certeza a qual a gente Uhum. chega, e que é impressionante, Tiago, porque a vida da gente inteira é movida por certeza moral. Você pensa que Sim. tem umas coisas ridículas, mas que são exemplos ridículos que quando a gente olha para eles, a gente fala assim, pô, é verdade, né? Quantos de nós, por exemplo, antes de entrar dentro de um ônibus, se pergunta seriamente sobre a possibilidade de o motorista estar em condições psicofísicas de guiar o ônibus? E, no entanto, a gente Sim. entra no ônibus e se deixa levar pelo cara. Um relacionamento que se estabelece ali, um relacionamento todo ele sustentado não por matematização, demonstração ou lógica, todo ele Uhum. sustentado por certeza moral. Quer dizer, eu confio nisso. Quer dizer, a nossa dinâmica o Sim. tempo inteiro é assim. Quando a gente acorda para isso, a gente se dá conta de loucuras que muitas vezes guiam a gente nos relacionamentos que a gente quer investir neles, né? Mas a Uhum. gente Exato, esquece que não exato. é assim que a coisa rola, né? Eu não chego à certeza moral por demonstração. Eu não chego à certeza moral Uhum. por lógica. Eu chego à certeza moral por convivência. Eu chego à certeza moral por Exato. estar ao lado, por compartilhar a vida com um sujeito. Ou seja, eu tenho que estar existencialmente disponível para aquela pessoa. Do contrário, eu não vou Perfeito. chegar a certeza alguma. Eu vou chegar simplesmente a Perfeito. tentativas esdrúxulas de dar passos que nunca vão Uhum. para frente, né? Aham. Santo Agostinho dizia, né? O que sustenta uma sociedade é o amor ao próximo. Quer dizer, como é que eu posso dizer, um pré-julgamento de que os outros cumprirão com seus papéis, de que os outros querem o meu bem, de que cada um fará a sua parte. Se não houver isso, não há sociedade humana, né? Quer dizer, eu conto com Exato. isso mesmo. Eu acho que tem a ver com essa questão da certeza moral. Eu gosto, quando eu falo disso também, Paulo, eu gosto de lembrar do Flusser, que foi um filósofo radicado aqui no Brasil, Wilhelm Flusser, e que ele dizia que a verdadeira experiência humana na Terra é uma experiência de absurdo. As Sim. grandes realidades da vida humana não são abarcáveis pela razão, né? As grandes realidades, você não tem como explicar e usar de lógica e análise para certas realidades que são realmente muito transcendentes à nossa capacidade de linguagem, de explicação, e nem por isso elas não existem, né? O Sim. cartesianismo fez com que a gente invalidasse tudo que não tem explicação. Isso é um absurdo da Idade Moderna. Então, há coisas na vida, há coisas que são absurdas. O mergulho no absurdo, para Flusser, é a grande experiência da realidade humana. Ou Sim. seja, há o abandono das explicações, né? Meu Deus, eu preciso ter uma fórmula para isso, uma fórmula para aquilo. As pessoas hoje procurando coaches e coaches para dar fórmulas, né, de existência, fórmulas de relacionamento. Isso para mim é um absurdo num outro sentido. Sim. Mas daí que eu digo, eu pergunto a você, se não é a relação humana, a relação a dois, a relação mais absurda que existe. Quer dizer, a relação menos contingente, a relação menos formal de todas, a relação em que o que se dá entre dois íntimos, sejam dois amigos, sejam dois amantes, o que se dá entre dois íntimos me parece mesmo um absurdo desse que Flusser fala, não? Exato, não, com certeza. E é uma coisa, e é um absurdo, sobretudo se a gente pensa. Quer dizer, eu de verdade sou um amante dessa categoria, a categoria encontro, a categoria acontecimento. Eu acho que ela explica muito Uhum. bem isso e ajuda a gente a perceber este absurdo a que você se refere. Porque, na medida em que a gente está falando de uma coisa que foge do que eu consigo abarcar na minha mão em termos de controle, de explicação, de compreensão, a gente tem que estar o tempo inteiro disponível para uma surpresa. Né? E pensa que, Uhum. e essa é a coisa bacana, porque torna-se de fato absurdo a gente conceber uma existência a dois,
toda ela Uhum. construída sobre a surpresa, a constante surpresa. Como é possível uma Aham. coisa como essa? A Adélia Prado, numa ocasião, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho e a gente foi assistir uma apresentação de um livro dela, o Miserere, um dos últimos livros de poesia dela. Uhum. E ela dizia uma coisa que me surpreendeu muito, me marcou muito. Desde então, não esqueço mais essa historieta que ela contou, do casamento dela com o Zé. Né? Ela é casada com um bancário, mas é um homem simples, né? E ela é aquele monstro, né? Não só da Sim, sim, sensibilidade maravilhoso. poética, como da inteligência, né? De uma inteligência sensível. E ela dizia, e é o tipo de casamento para o qual a gente diria assim, pô, não dá, não se sustenta um casamento como esse, né? O Zé é aquela pessoa, imagina, né? Uma pessoa na dele, né? E a Adélia Prado toda Pragmático, né? Provavelmente. muito pragmático, perfeito. E ela dizia, olha, sei lá, 50 anos eu acordo do lado do Zé todos os dias. Há 50 anos, a primeira coisa que eu faço ao acordar do lado do Zé é me perguntar, no que o Zé vai me surpreender hoje? Há 50 anos Uhum. o Zé me surpreende todos os dias. Quer dizer, Uhum. a gente pensar numa hipótese como essa é pensar no absurdo, porque É. toda a nossa lógica diz o quê? Não, eu vou me casar com uma pessoa, e enquanto eu tiver a possibilidade de dizer eu te conheço, tá tudo bem. No dia que essa pessoa Uhum. manifestar o primeiro sinal de que aquela expressão eu te conheço não cabe mais naquele tu, né, que eu tenho diante dos meus olhos, pera lá, né, vamos embora porque não dá para continuar mais. Porque Exato. instala-se neste momento na cabeça de quem opera, segundo a perspectiva da lógica, da demonstrabilidade, da matematização dos relacionamentos, instala-se justamente a ideia de que é um absurdo sustentar-se um relacionamento dessa maneira. Quer dizer, pronto, É. acabou. Quer dizer, acabou. Quer dizer, é Eu, até infinito, né? sim, nas lives que eu fiz sobre o amor, eu cheguei a dizer isso. O ato criador do amor é um ato de loucura, é um ato Sim, absurdo. Você, racionalmente, você não dá a tua vida na mão do outro, assim. Se você para para pensar racionalmente, você não faz uma coisa dessa, né? Os riscos são muito grandes. Então, é óbvio que é um ato absurdo. E eu acho que a gente é capaz de surpreender, como a Adélia Prado fala, por 50 anos com alguém ou mais, porque o ser humano é uma realidade em aberto, né? sim, Daí vai para aquela minha escola de antropologia. Como Julián Marias diz, o homem é uma realidade feita de irrealidades. Porque nós estamos sempre na legal. iminência, né? Na iminência de ser mais isso, mais aquilo, de realizar tal coisa e outra. Então, as irrealidades compõem a nossa realidade. Daí que eu vou te perguntar uma coisa. Você não acha que um dos grandes erros que a gente comete nas relações, no nosso dia a dia, né, dos diversos tipos de relações que a gente trava, é justamente esquecer isso e tratar o outro como realidade fechada? Quer dizer, eu já não estou mais nem esperando uma surpresa do outro, porque o outro, para mim, é isso. Ele é tão definido quanto um conceito. E Sim, a gente até faz isso com o uso da linguagem. Ah, minha mãe é assim. Meu melhor amigo é assim, né? O Paulo é assim, ponto. Então, você não acha que isso está por trás de algum dos grandes equívocos e mal-estar assim, das pessoas? Quer dizer, olhar o outro como uma realidade fechada, não desamor, isso. sim. Eu acho sim, e eu te digo, isso é uma das coisas mais recorrentes na clínica, e que de fato tem essa exata marca aqui, né? É algo que. Ontem, inclusive, eu estava falando sobre o Prometeu Acorrentado, do Ésquilo, e Uhum. uma das coisas que me chamava a atenção e que eu trouxe, né, na conversa que eu tive na minha live era exatamente o momento em que o Prometeu fala: olha, os homens, antes de receberem o fogo sagrado, eles tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas Uhum. não ouviam. E o que acontece com a gente, né, quando a gente abandona essa capacidade de estar na relação com o outro, disponível ao absurdo, disponível à surpresa, é nada mais, nada menos do que um fechamento da nossa capacidade de pensar. A nossa lucidez vai Uhum. embora. Uma lucidez que Uhum. o Viktor Frankl define de um jeito que eu acho muito bacana. Quando ele fala de amor, ele fala que o amor faz-nos videntes.
Todo mundo costuma dizer, né, que o amor é cego, né? Quando a gente ama, a gente não vê direito e tal. Sim, E o Victor Frankl diz, não, o amor faz dos videntes. Ele permite que a gente veja coisas que normalmente não são vistas, senão segundo uma lógica como aquela lógica do amor. Quer dizer, que é exatamente o que você está falando. A gente para de... Quando a gente está quando a gente ama, a gente começa a olhar a possibilidade, né? A latência, como diz o a Olavo de Carvalho, potência. né? Exatamente, a gente vê o entorno, um certo contorno que a pessoa pode se tornar, né? A forma na qual ela pode vir a se tornar. Sim. E isso aqui é a coisa mais importante, porque no relacionamento é o que sustenta, né? Quer dizer, eu te ajudo a se tornar aquilo que você é, né? Exato. E isso tem uma explicação filosófica que é aquilo. O Ortega Gasset tem um livro chamado Estudos sobre o Amor, tem um curso sobre isso, em que ele diz assim: é normal que os apaixonados olhem para aquelas potências do outro, aquelas potências mais altas, mais dignificantes. O apaixonado acaba selecionando isso, né? A gente acaba olhando o que de melhor o outro pode dar. Esse é mesmo da paixão. E no amor, muitas vezes, a gente persiste em olhar o que o outro pode ser de melhor, aquele que ele pode ser de melhor. O Ortega Gasset explica isso da seguinte maneira: ele não acha isso um erro propriamente, porque a gente acaba selecionando, a gente fica só com o que a gente está enxergando de melhor, e o que é de pior a gente não quer enxergar, a gente fica cego no amor. E o Ortega diz o seguinte: na verdade, quando a gente ama, é mais uma forma de revelar o apetite de perfeição que todo ser humano tem. Perfeito. Quando a gente, né, porque isso, Aristóteles fala, né, o homem tem fome de perfeição, diz Aristóteles. Então, quando eu amo, eu tenho ali uma oportunidade de realizar esse apetite, de satisfazer o apetite de perfeição. Daí que, por amor, eu mire na perfeição, entre aspas, do outro. E que a minha presença na vida dele seja uma potencialização disso. Quer dizer, eu não só olho, né, para aquela potência dele, para aquele melhor, aquele mais perfeito que ele pode ser, como a minha presença inclina ele naquela direção, melhora ele. Isso é amar verdadeiramente. A minha presença melhora o outro, né? Então, é aquela coisa da direção do olhar, né, Pacheco? Eu sempre dou o seguinte exemplo. Se você entrasse aqui no meu escritório agora e eu olhasse para a braguilha da sua calça, que vamos imaginar que ela tivesse aberta, tivesse esquecido de fechar a braguilha, o meu olhar dirigiria o seu e imediatamente você olharia para a sua calça. Porque, afinal de contas, eu olhei para ela. Quer dizer, se eu estou olhando para o Paulo e olhando para as maiores potências dele, o meu olhar diamante pode dirigir o olhar do Paulo para ele mesmo. Que legal. Puxa, que bonito isso. Isso é muito verdade. É exatamente isso que está em jogo. Nossa, que bacana isso. Muito bacana de verdade. Isso é, de fato, um pouco essa ideia da contemplação amorosa do outro, né? A gente precisa aprender a gastar tempo, né? Contemplando amorosamente. Isso é, sem dúvida nenhuma... E o contrário também é verdadeiro, né, Paulo? Eu acho que o que você deve ver muito no consultório, se você puder me falar um pouco, o contrário também é verdadeiro quando a gente olha só as potências baixas do outro, né? A gente olha a capacidade de inferno dele. E aí a nossa presença potencializa o que há de infernal nele, né? Você deve ver muito disso. Relações que viciam no olhar do que tem de pior no outro. Sim. Hoje mesmo, interessante você falar isso, que hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela estava justamente se lamentando de uma situação complicada que ela está vivendo na família, já há um tempo, já são anos que ela vive uma situação complicada, e ela dizia, olha, mais uma vez esse ano eu preferiria não passar o Natal com a minha família, né? E a gente conversa vai, conversa vem, eu falei assim, olha, a gente chegou à conclusão de que, de fato, talvez fosse a melhor coisa a ela fazer de fato, né? Quer dizer, enquanto você não tiver, não for capaz de estar no relacionamento com a tua família, quer dizer, olhando para eles de uma maneira que não seja só repisando essas mágoas, esses rancores, quer dizer, a melhor coisa é você fazer, de fato, passar o Natal longe da sua família. Quer dizer, porque senão você só vai ser promotora de mais rancor, de mais rebaixar, de tornar a coisa ainda mais decaída, né? Quer dizer, quando a gente começa, e isso é muito interessante, Tiago, porque eu já vi isso inúmeras vezes no consultório,
né, aqueles adolescentes que chegam cheios de dores, mágoas e sofrimentos com relação aos seus pais e tudo mais. Quer dizer, que, de repente, um belo dia, né, dão um salto de maturidade, e aí eles vêm me dizer assim, meu pai mudou, né? Eu digo, não foi seu pai que mudou, não, nego, né? Quer dizer, foi você que começou a olhar diferente para ele. E é claro, o teu olhar diferente começa a tornar a forma como ele se relaciona com você menos reativa, evidentemente. Quer dizer, tira o braço da frente dos olhos, né? E passa a estar aberto, né? Tá escancarado diante do outro, né? Quer dizer, buscando, bebendo a totalidade de possibilidades do outro. Isso aqui muda completamente a forma como a gente se relaciona. Quer dizer, mas muda a gente. Sim. A gente precisa Claro, muda a gente gente. precisa fazer isso. Né? Essa tua história como adolescente eu acho ótima para ilustrar isso, de o quanto, porque é metafisicamente impossível estar no lugar do outro. A gente fala muito sobre isso, né? É sobre isso. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, tenho que me colocar no lugar do outro. Tá, ok. Metafisicamente isso é impossível. Eu não posso estar no lugar do outro, eu não posso ser ele. Então, o que é esse me colocar no lugar do outro? De alguma maneira, exercitar a imaginação, né? Ou seja, deixa eu tentar, deixa eu imaginar o que seria olhar a vida desde aquele ponto que é a vida do outro, né? Deixa eu imaginar o que seria ver a nossa casa desde o ponto que é a vida da minha mãe, desde o ponto que é a vida do meu pai. Deixa eu exercitar a imaginação. Só que daí, Pacheco, entra numa coisa que eu trabalho bastante, que é a pobreza do imaginário. Se eu tenho imaginário, se eu tenho imaginário pobre, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer esse exercício. Então, deixa eu ver, caramba, como é que deve ser para o meu pai enfrentar essa situação, né? Como é que ele deve estar sentindo isso que aconteceu entre nós dois? Se eu não tenho recursos imaginários para fazer isso, eu não tenho mesmo como me colocar no lugar do outro, nem dessa maneira. E aí que eu acabe sempre falando, até quando falo do meu pai, até quando falo da minha mãe, eu acabo, na verdade, só fazendo autoexpressão. É autoexpressão, projeção, etc. Pacheco, como é que você faz isso no teu consultório? Como é que você trabalha com isso? Porque eu, no meu trabalho, na bioiatria, eu acabo lá enfiando goela abaixo dos meus alunos livros de literatura, cinema, enfim. Eu vou fazer, olha, vamos enriquecer o imaginário, eu enfio goela abaixo, mesmo, senão não volta para a próxima aula comigo. Como é que você faz isso nos limites da clínica, né? Para promover um pouco o imaginário e conseguir fazer esse estar no lugar do outro. Então, o primeiríssimo de todos os meus recursos, Thiago, é exatamente esse. Perfeito, legal. Isso para mim é fundamental, né? Eu preciso enriquecer o imaginário dos meus clientes, muitas vezes, como eu entendo, inclusive, que nós psicólogos, né? Infelizmente, o que se tem formado hoje em dia em psicologia são profissionais com um imaginário rasíssimo, né? Raso como um pires. Não leram nada, não viram nada, né, Paulo? Exato, não, impressionante. Raso como um pires. Então, de fato, né, promover isso, pedir para ler livros, indicar filmes para assistir, são tarefas que eu faço. Agora, uma segunda coisa, e que, em alguma medida, tem relação com isso, sobretudo quando eu penso aqui no lugar que o psicólogo deve ocupar neste cuidado de atenção à formação do próprio imaginário também, é justamente o trabalho de empatia, que é um trabalho muito mal entendido hoje em dia, né? Todo mundo hoje em dia fala de empatia, falando daquela coisa do tipo assim, né? O camarada não foi empático comigo porque ele foi grosseiro na forma como ele me respondeu. Sim. Caramba, isso não é empatia ou falta de empatia, isso é falta de respeito e ponto final, né? Empatia é toda uma outra coisa, né? Quer dizer, eu não consigo empatizar com uma pessoa a não ser que eu consiga entender a riqueza de humanidade que eu sou. Né? Agora, quando é que eu vou entender a riqueza de humanidade que eu sou? Quer dizer, é quando eu assumir categorias que não sejam categorias meramente simplesmente técnicas ou teóricas, mas que sejam categorias vivenciais. Se eu não consigo me colocar do modo mais vivo possível na condição de pessoa que eu sou, na condição de existência humana que eu tenho, evidentemente eu não serei capaz de empatizar. E se eu não sou capaz de empatizar, é claro que eu não vou mobilizar no outro também a capacidade de ele também, né,
perceber isso como possibilidade. Quer dizer, ele vai ver em mim uma alface e pronto. E aí, com alface a gente não empatiza, né? Quer dizer, não vai para frente a coisa. Né? Então, nós temos, como terapeutas, esse papel. E promover isso no outro por essa via, por via da empatia e por via do enriquecimento do próprio imaginário. Claro. E há aquela primeira empatia que é a da condição humana, né? Aquela coisa assim, a condição humana que já abre a possibilidade da empatia. O que me leva a perguntar para você sobre a falsa empatia, né? Ou seja, eu acho que a gente vive um tempo eu escrevi sobre isso num livro meu sobre sensibilidade. Eu acho que a gente vive uma crise de sensibilidade. A gente não é sensível ao que deveria ser e é sensível ao que não deveria ser sensível. E há as falsificações, né? Há as falsificações. Então eu vejo lá uma reportagem ou uma propaganda sobre a guerra na Síria e externo a coisa assim, meu Deus, que sofrimento, meu Deus, que coisa. Mas aquilo, no fundo, não me move, né? Aquilo não me move. Aquilo é uma coisa que eu externo aqui, superficialmente. Então, eu que sou um cara que estou sempre falando dessa coisa da radicalidade da vida, da verdade, etc e tal, isso me incomoda bastante, Paulo. Confesso que me incomoda em mim, obviamente, eu como homem, essas mentiras que eu conto para mim mesmo, e me incomoda nas pessoas. Como é que a gente faz para ir limpando essas nossas falsificações, até mesmo de empatia, né? Ou seja, como é que a gente adquire maior verdade na vida, na relação com o outro, entende? Não sei se você também se pergunta sobre isso, mas é uma coisa que me incomoda isso daí. Essas emissões de juízo, de sentimento, de emoção que não tem fundo verdadeiro, é fundo falso, na verdade. Eu estou aqui me iludindo que estou sentindo aquilo por alguém, seja positivo ou negativo. Eu costumo dizer, não tem exatamente esta marca, mas vai por aí também. Eu costumo dizer que, no fim, a gente faz uma substituição da empatia pela simpatia. Quer dizer, essas mentirinhas que a gente vai contando, né, para parecer ao outro que a gente está entendendo ele, no fundo, é uma tentativa de ser simpático com o outro, né? De dizer para o outro, olha, escuta, né? Eu sei que eu entendo que você está sofrendo, mas olha, a vida pode ser um pouquinho melhor, né? Vamos sair dessa, né? Ou seja, é como se a gente sustentasse a relação, né? O processo de empatia, né? A relação empatizante, como se a gente sustentasse essa relação numa experiência mera e simplesmente sensível. A empatia não tem nada que ver com uma experiência sensível. Não tem que ver com a experiência sensível que eu vejo em mim, e nem tem que ver com uma experiência sensível que eu leio no outro. Quer dizer, a empatia tem que ver... Né? Eu gosto de uma definição da Edith Stein, né? E que eu acho que é certamente, né, quem melhor contribuiu para se pensar a questão da empatia, que é essa ideia de me colocar no centro, no núcleo da pessoa, de maneira que eu perceba em mim as motivações que me levariam a sentir daquela forma. O ponto, portanto, a empatia é um processo racional. Racional entendido aqui não como racionalismo, né, como a gente falava no início da nossa conversa, mas é um processo que pressupõe uma atenção minha ao outro, uma atenção minha a todos os fatores implicados daquela pessoa que eu tenho diante de mim. E, portanto, não posso parar na superfície. Eu não posso parar na superfície de um rosto doído. Eu não posso parar na superfície de um senho acabrunhado, de um ombro dobrado. Não posso parar nessa superfície. Eu tenho que ir até o núcleo, o centro do qual partem as motivações do sujeito. E isso é um trabalho, é um baita trabalho. Claro. É um trabalho de compreensão do outro e de tudo aquilo que o outro de fato é. Então, impõe, né, um exercício, né, da gente. E isso é fundamental. Né? Sim. E eu queria aproveitar que você falou isso e engatar um último aspecto aqui da nossa conversa, que seria o seguinte: não sei se você percebe também que uma bateção de cabeça entre as pessoas, especialmente nas relações amorosas, que eu consigo assim identificar que um dos motivos dessas dificuldades nas relações amorosas mais recentes, do pessoal mais jovem, etc., se dá também
por uma falta de conhecimento de si, do famoso autoconhecimento. Eu não sei o quanto você vê também a importância disso. Quando eu me entrego para alguém, eu preciso saber o que eu estou entregando. Ou seja, o que é que eu estou dando na mão do outro, né? Quer dizer, o quanto eu possuo a mim mesmo. Sim. Daí que as relações, elas têm perdido magnitude, substância, a meu ver, porque o indivíduo tem perdido magnitude e substância. Quer dizer, é cada um de nós que não tem conseguido lidar primeiramente com as próprias questões, as próprias misérias, não tem possuído o próprio terreno e aí não sabe como dirigi-lo, não sabe como entregá-lo, não sabe como oferecê-lo para o outro. Oferecer o meu terreno como um habitat de morada do outro. Porque a minha realidade, no sentido orteguiano, é um plano de existência em que o outro passa a habitar. Quer dizer, se eu não conheço a minha realidade, eu não sei o que eu estou oferecendo para o outro. Então, isso também é um desamor, e isso revela uma gravidade do nosso tempo, né? Essa falta de conhecimento de si, uma coisa tão socrática, tão antiga, mas que parece que hoje a coisa está mais grave, não, Paulo? Sim, certamente. E aqui eu tenho falado, inclusive, uma coisa, Tiago, que eu tenho um pouco repetido recorrentemente a ideia segundo a qual a gente tem que... Porque na psicologia há um certo vício na ideia de autoconhecimento. Um vício errado, inclusive, que eu acho que reduz, né, o Inhote-Selton socrático de um jeito péssimo. Então eu tenho insistido numa outra ideia. Quer dizer, acho que a gente tem que partir de uma autoconsciência. Quer dizer, de entender, né? Eu só consigo entender quem eu sou na medida que eu tenho consciência de mim mesmo na realidade. Na medida que eu começo a perceber-me na realidade. Porque aqui começa um processo que, sim, né, levado a termo de forma madura, certamente culminará no autoconhecimento. Porque certamente vai culminar onde? Numa noção clara disso que a Edith Stein chama de núcleo, né? Núcleo da pessoa. Porque o que significa me conhecer? Significa conhecer minha biografia? Não, caramba, não é minha biografia. Quer dizer, quando eu me conheço, não conheço minha biografia. É o que a psicologia muitas vezes faz, e que eu acho que é um desvio, uma deturpação horrorosa da ideia de autoconhecimento. Quer dizer, eu não sei quem eu sou porque eu conheço a minha biografia. A minha biografia é um aspecto, certamente, daquilo que eu sou. É um meio, né? Na verdade, a gente faz a autobiografia como um meio. Perfeito, exatamente. Então, para saber quem eu sou, eu preciso ter consciência de mim na história que eu vivo. Eu preciso ter consciência de mim na circunstância na qual eu estou metido. Eu preciso ter consciência de mim, dizer, na forma como os relacionamentos ecoam em mim. Porque quando eu começo a perceber esses ecos, né, que geram em mim, eu vou imediatamente começar a me dar conta que tem alguma coisa nuclear na minha pessoa, quer dizer, que é central e para o qual eu devo voltar a minha atenção. Porque senão eu vou ficar o tempo inteiro fico na superfície. O grande problema da psicologia é esse. Porque ou ela olha para a biografia ou ela olha para a superfície. Ela olha para o comportamento, ela olha para o mundo dos afetos, e ela nunca alcança o aspecto central nuclear, que é essencial, efetivamente, e que fala de uma coisa que não tem caráter estritamente físico, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Então, ter esse autoconhecimento é entender a pessoa que eu sou. O próprio conceito de pessoa, Tiago, é um conceito que na psicologia inexiste. É uma coisa impressionante. Inexiste a ideia de pessoa. A psicologia lida com uma realidade que ela não trabalha conceito. É uma realidade tão forte para a psicologia ignora essa realidade. Exato. Imagina a tragédia que é isso, Tiago. Imagina a tragédia que é isso. Gerações e gerações de psicólogos formados sem ter a mínima noção do que significa ser pessoa. E, evidentemente, pessoas como essas, na medida em que, como você dizia, né, provocando essa última pergunta, na medida em que não sabem quem são, imagina que estrago que estes profissionais fazem nas relações que estabelecem, por exemplo, clínicas, técnicas, profissionais, nas quais eles são convocados a justamente se colocar diante de alguém para ajudá-los. Quando eu não tenho uma noção do que eu sou, é evidente que aquilo que eu vou provocar no outro vai ser a régua que eu vou usar, vai ser a régua que eu vou Sim, claro.
Claro, e aí acontece aquilo, né? Como forma uma série de novos psicólogos que lidam com o outro como se o outro fosse um esquema. Exato. O outro é um esquema no qual ele tem que aplicar uma teoria. Sim. A realidade do outro escapa a ele. Essa dimensão da pessoalidade eu acho perfeita, Paulo. Eu acho que o Julián Marías tem um livro chamado A Perspectiva Cristã. É um livro lindo, dos últimos livros que ele escreveu. E ele diz assim, uma coisa que me emociona no cristianismo é que ele permitiu que eu me relacionasse com um Deus que é uma pessoa. Então, ele pessoalizou a religião, entende? Então, a gente fala de Deus Pai, Deus Filho, que são três pessoas, como a igreja sempre reforça. Ou seja, há uma, como é que eu posso dizer? Não é a palavra, não é homenagem, mas há um justo, estamos fugindo aqui a palavra, um justo engrandecimento da dimensão da pessoalidade, à medida em que eu vejo Deus como pessoa. Isso dá uma dignidade para a realidade pessoal que é impressionante, né? Você para pensar que a tua relação até com o divino é pessoal, é de pessoa para pessoa, e que é nisto que eu me constituo numa pessoa. Aí que o Julián Marías também dizia, a filosofia ao longo dos séculos errou num ponto crucial. Ela tratou a realidade da pessoa humana como coisa. Ela objetificou a realidade humana. Então, dentro das categorias aristotélicas, a substância humana é apenas mais uma substância. E aí que a filosofia espanhola vem trazer, não, a gente não trata o humano como que, a gente trata como quem. Essa é uma nova categoria. Essa é uma nova categoria. Quem é você? Esse é o olhar, esse é o verdadeiro olhar terapêutico. E é bacana porque um jeito de... Né, a gente retoma aquilo que a gente falava lá no início, da questão da surpresa, né, do acontecimento, né, do encontro, porque, no fim, essa relação pessoa a pessoa, Tiago, tem algo, né, de esse engrandecimento a que você se referia, tem algo de uma espécie de reverência, né? Diante do outro, né, eu tenho que me curvar, né? É exatamente isso, porque o grande problema do tecnicismo que hoje, por exemplo, impera na psicologia é que é o exato contrário, né? O psicólogo ele não se curva diante do outro, né? Ele espera que o outro se curve ao seu saber, né? Sim. Não pode acontecer uma coisa como essa, né? A gente, não dá para a gente conceber que aquilo que rola ali, né, na clínica seja uma adoração da minha técnica, uma adoração da minha teoria, uma adoração da minha pessoa. Exato, uma confirmação da minha teoria. Exato. É todo o contrário. Hoje em dia, 18 anos eu passei na universidade e eu dizia, brincando, mas, né, com um fundo muito grave de seriedade, com o fato de que muitas vezes, né, a gente passava por inquisição, né? Quer dizer, ai de você, né, conceber a hipótese de elaborar uma crítica, por sólida que seja, por consistente que seja, a uma figura notória como Freud, né? Pô, pera lá, mas por que não, né? Estamos no campo do saber científico. Exato. Né? A oposição, o contraditório, né? E a gente traz isso para dentro da clínica, que é um troço que não pode. É inviável que se sustente uma coisa como essa. Estar numa perder a presença, né, Paulo? É perder a presença do outro. O outro é uma presença, meu Deus. O outro é um esquema, uma presença. Putz, que legal. Outra bela categoria. Paulo, nossa. Paulo, eu ficaria horas conversando com você aqui. Eu juro para você que foi uma das conversas mais prazerosas que eu tive nos últimos tempos. É só porque eu tenho esse costume de fazer lives. Não, sério, a gente tem que marcar mais vezes, porque eu teria muitas e muitas coisas para trocar com você e vou deixar aqui a porta aberta para a gente marcar outras, tá? Tá bom. Já virou amigo, Thiago? Pronto, não. E quero agradecer também o Saulo Barbosa, estava aqui nos acompanhando, estava fazendo comentários. Obrigado, Saulo, por estar aqui presente com a gente também. Todo mundo que acompanhou essa conversa. Obrigado por ter, enfim, engrandecido aqui esse momento, Paulo. Valeu mesmo. E espero que até breve a gente possa continuar essa conversa aí de outras maneiras, tá? Obrigado mesmo.
Obrigado, Thiago. Eu só posso repetir a alegria que foi estar com você. Obrigado mesmo. A oportunidade para mim foi sem igual. Eu digo que o Instagram se tornou um lugar de encontro, né? Eu falava da categoria encontro. Sim, é verdade. E É verdade. eis que acontece isso. Que bela surpresa foi encontrar você. Fico muito feliz. Fico feliz de verdade. Tá, obrigadão, viu? Boa noite para você, boa noite para quem estava nos acompanhando. Até amanhã, tenho live aqui de novo amanhã com a Andréa Litt sobre feminilidade. Então ficam convidados para a live de amanhã. Obrigado, Paulo. Boa noite. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Thiago. Boa noite.